No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Jesus, ele usava muito essa expressão, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Hoje estamos mais uma vez diante de Deus nessa parte da liturgia do culto, que é ouvir a palavra de Deus. Muitos negligenciam esse momento e perdem a sua atenção diante da palavra, o que se torna muitas vezes irreverência, e por assim dizer, acabam também perdendo a bênção, né? Ou deixam de assimilar aquilo que Deus quer falar para nós. Glória a Deus. Mas isso não é de hoje, amados. Essa falta de atenção não é de hoje. Quando Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é porque não é fácil. Glória a Deus. Se parar para ouvir alguém, principalmente quando você está diante daquele que está discursando ou pregando, isso requer muita atenção para o crente estar no espírito ouvindo, porque por dados momentos você perde o foco daquilo que você está ouvindo. Eu já falei aqui uma vez, um grande evento, né? Era de caráter internacional, e aquele homem de Deus estava falando, e eu estava atentamente ouvindo. Mas daí a pouco eu me distraí por alguma coisa, e de repente a multidão foi tomada pelo Espírito de Deus, e todo mundo começou a falar em línguas, outros a chorar, e eu fiquei me perguntando, foi que houve? Eu me desapercebi do que estava acontecendo por alguns instantes, né? Glória a Deus. Então veja só, quando Jesus ensinava, ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque muitas pessoas não entendiam o que ele pregava. E ele falou e pregou muitas vezes, ensinava por meio de parábolas. Algumas vezes eu já trouxe alguns assuntos sobre parábolas aqui. A parábola que literalmente significa comparação, né? Parábola é o ensino por comparação. E um texto do ministério de Jesus, ele ensinou por parábolas. Ele justificou aos seus discípulos que ensinava por parábolas, exatamente para que muitos judeus não entendessem, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que isso aconteceria. Mas, por outro lado, facilitava o entendimento e o ensino para as pessoas mais humildes, as pessoas que tinham sede de ouvir a palavra de Deus, as pessoas que tinham sede de entender, de aprender os propósitos de Deus para a sua vida. Então, dentre todas
as parábolas de Jesus tinham essa finalidade. Aliás, o profeta, o salmista, na qualidade de profeta, no Salmo 78, verso 2, ele fala sobre esse ministério de ensino de Jesus sobre parábolas. Quando diz, abrirei a minha boca por parábolas e revelarei os enigmas, os mistérios, desde a fundação do mundo. Então, as parábolas têm essa riqueza. E essa aqui, ela é uma das parábolas que o próprio Jesus explicou para que os estudiosos da Bíblia pudessem tomar como base, modelo, para interpretar as parábolas. Mas o desafio aqui para nós não é nós entendermos todas as parábolas, né? Mas essa parábola, como Jesus explicou, ela é muito fácil de entendermos. Porém, não tão fácil assim, porque em tudo dependemos da graça de Deus. Estava falando para minha esposa recentemente, dizendo para ela, a pior coisa que tem é você pregar ou falar algo sobre Deus sem graça. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos reverenciar a sua palavra, vamos entender o sentido da mesma. Glória a Deus. Jesus, sentado aqui no barco, observando, né? As multidões, ele de costa para a praia, e ele via. Algum comentarista podia perceber e dizer que provavelmente Jesus estava olhando ao longo ali, alguém trabalhando, algum agricultor ali, cultivando a terra, semeando a semente. E Jesus aproveitava todos os momentos para expor a sua verdade. Até porque as parábolas são comparações que são extraídas da natureza ou algum fato real para trazer alguma revelação ou esclarecimento, ensino de caráter espiritual. E a parábola do semeador, podemos desde já adiantar, que na verdade expressa toda a história da humanidade em todos os tempos, em relação ao comportamento ou à recepção que as pessoas fazem da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele começa dizendo, não está bom, mas dá para enxergar. Glória a Deus. Ele diz, eis que o semeador saiu a semear. Eu li até o versículo 9, e os irmãos podem ter entendido e percebido que li toda a parábola, sem contar que Jesus a interpretou no final. Mas nós vamos adiantar o primeiro ponto aqui, falando sobre o semeador da parábola. Quem representa esse semeador? Estamos em um culto missionário e nós asseguramos, sim, que o semeador ele representa o Filho de Deus, o próprio Jesus, que veio trazer essa palavra, e por extensão representa todos os pregadores, todos os missionários, todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, que semeia esta semente. Louvado seja Deus. Então, o semeador são todos estes que pregam a palavra de Deus. E o que ele semeia? A Bíblia é bem clara. Jesus falou que o semeador semeia a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os missionários, os pregadores, os homens de Deus, eles não devem semear suas opiniões, semear filosofias, semear religião, se prender a estas coisas. Não, ele semeia a palavra. A igreja ela tem essa responsabilidade de pregar tão somente a palavra. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho são as boas novas de paz. E o conteúdo do evangelho é exatamente Cristo. Paulo chega a dizer que Cristo é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os pentecostais têm
como base simples e resumida em dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura, ele salva e batiza com o Espírito Santo e que ele vai voltar. Pronto. Não precisa ser suficientemente um teólogo para dizer que não pode pregar. Você pode dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo transforma o homem, que Jesus Cristo é o mesmo, que Jesus vai voltar, que Ele está presente, que Ele opera no meio da sua igreja, que Ele é vivo, que Ele é real, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma grande mensagem para aquele que não tem esperança. Aleluia! Com isso você está plantando o quê? A semente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, a semente, ele representa isso. A palavra de Deus. Então, Jesus, ele coloca nessa parábola mostrando que a semente é a palavra de Deus. Agora observe. Reflita comigo. A semente natural, por si própria, ela produz um milagre. Glória a Deus. Já percebeu isso? O agricultor sabe disso, nós sabemos disso, estudando biologia. Seja lá qual for a semente, pode ser de qualquer fruta, ou uma semente qualquer. A semente, ela por si própria, ela tem um milagre, porque ela possui uma partícula de vida dentro dela, que ela traz todas as características da futura planta e da futura árvore, seja os galhos, seja as folhas, seja o fruto, enfim, as flores, tudo está naquela partícula, naquela semente. Então a semente natural por si próprio é um milagre, louvado seja o nome do Senhor. Então é o milagre natural da semente, por isso que a Bíblia ela é comparada a uma semente. Glória a Deus. E quando eu olho para isso, não apenas focando no caso da semente, mas no geral, generalizando, a palavra de Deus, ela produz os seus milagres. Desde a criação do mundo. A palavra de Deus, ela confronta digamos, a ciência, a teoria da evolução, porque nós somos criacionistas, porque cremos que Deus criou todas as coisas. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11:3, que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Aleluia! Jesus Cristo, que ele se intitula como sendo a própria semente, ele diz em João 1:3, que todas as coisas foram feitas por ele, e por ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a palavra eterna de Deus que criou todas as coisas. E veja o milagre da encarnação. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra eterna, o milagre da reencarnação, se tornando homem, a nossa semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele expõe para Nicodemos e mostra o milagre dessa palavra na regeneração. A palavra de Deus, ela regenera o homem, transformando a sua vida, mudando o seu caráter, lhe dando nova vida, ao ponto de Paulo dizer: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É o milagre que a semente faz na vida do homem. Glória a Deus. E essa semente na pessoa de Jesus também um grande milagre que justifica a nossa fé. O milagre da ressurreição. Aleluia. Quando alguém tentava levar Jesus, os filósofos gregos tentavam levar Jesus para a Grécia, ele dizia e se sentia tentado. Mas ele afirmava dizendo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. Aleluia! E veja aí o crescimento da obra de Deus, através tão somente da palavra miraculosa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! É o milagre da palavra. Por isso que Jesus compara nessa parábola a semente como sendo a sua
palavra. Amém? Mas o mais importante nessa parábola é a gente perceber os diferentes tipos de terreno onde a semente foi semeada. Por quê? Porque elas representam os nossos corações. Elas representam as nossas vidas. Daí a importância, porque eu devo estar muito atento a ouvir a palavra de Deus, a fim de que ela traga os seus benefícios para a minha vida, crescimento para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então Jesus fala dizendo que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Glória a Deus. À beira do caminho. A gente fica pensando, eu já pensei sobre isso. Como é que o semeador vai semear uma semente à beira do caminho? Não é? Glória a Deus. É porque, amados, os campos da Palestina, ou ali de Israel, eles não eram fechados, não eram cercados, certo? E as pessoas transitavam e acabavam abrindo caminho entre a plantação. Então, quando o semeador semeava, muitas vezes uma parte da semente, ela ia cair ali, à beira do caminho. Um lugar onde se tornava duro, porque os animais pisavam, as pessoas passavam por aquele caminho, então se tornava um terreno muito duro. De modo que na parábola o Senhor Jesus disse que aquela planta, ela não chega nem sequer, ou aquela semente não chega nem sequer a germinar, porque vem as aves dos céus e rouba aquela semente, ou come aquela semente. Então, esse é o tipo de semente que cai em um terreno duro, e ali ele não cresce, porque as aves comem aquela semente. Ela não chega a germinar. Amém? Outra parte da semente, amados, cai num terreno raso. Um terreno raso, onde diz aqui que não havia terra bastante. E outra coisa, e aquele terreno, por baixo daquele terreno havia pedregais. Então, existe uma facilidade nesse sentido de aquela semente nascer rapidamente. Porém, ela não tem raiz profunda. Então, quando vem a estiagem, quando vem o calor do sol, bate contra aquela planta e ela morre. Glória a Deus. Então, os irmãos vão ficando atentos a esses tipos de terreno, porque ele representa cada pessoa que tem um contato com a palavra de Deus e a maneira como a pessoa recepciona essa palavra. Amém? Glória a Deus. Outra parte da semente vai cair no terreno ocupado. É um terreno onde tem espinhos. Então, essa semente que cai no lugar ocupado, ou no terreno ocupado, ela germina. Entretanto, ela cresce entre os espinhos crescem juntamente com essa semente e sufocam essa planta. Então, ela fica infrutífera. Ela não pode, ou ela não cresce o suficiente para produzir frutos. E, enfim, outra parte da semente cai em um terreno bom, um terreno apropriado, um terreno pronto para receber a semente. Nesse caso, a planta germina e ela produz muitos frutos, 30 por 1, 60 por 1, a 100 por 1. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus citou essa parábola e chegou ao fim, ele diz: quem tem ouvido, ouça ou entenda o que quer dizer essa parábola. Glória a Deus. Mas os seus discípulos lá na frente perguntam ao Senhor e pedem a Ele para que Ele interprete essa
parábola que Jesus vai interpretar. E é na interpretação dessa parábola que cada irmão, que cada ouvinte da palavra de Deus aqui nesta noite deve ficar atento, para que você se posicione e você diga para Deus nesta noite: que tipo de coração é o meu? Glória a Deus. O meu coração é um terreno duro? O meu coração é um terreno raso? O meu coração é um terreno ocupado? Ou meu coração é um terreno bom? Glória a Deus. Se o meu coração é um terreno duro, ele é semelhante exatamente ao que aconteceu aqui. Com esse terreno, a semente caiu à beira do caminho e nem sequer chega a germinar. Porque uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ele não deixa a palavra de Deus habitar no seu coração. E é muito fácil, amados, o inimigo de nossas almas, que é o maligno, ele vir e roubar essa semente, fazendo com que você não entenda nada do que ouviu, porque você não atentou para a palavra de Deus. E o diabo, ele trabalha nesse sentido. Nós falamos a palavra de Deus e você pode perceber que raramente uma pessoa levanta a mão para aceitar Jesus, que dificilmente alguém toma uma decisão. Talvez é mais fácil muitas pessoas dar algum testemunho e dizer: eu já recebi uma bênção de Deus, eu já recebi até um milagre da parte de Deus. E muitas pessoas buscam a Deus exatamente para suprir essas necessidades, mas a sua maior necessidade é a sua vida espiritual. E só quem pode, aleluia, suprir essa necessidade, preencher o vazio do teu coração, é a palavra de Deus. Mas se você fazer com que o teu coração seja duro, não se interesse, não quer, não se humilha, não reconhece a tua necessidade espiritual, então, facilmente, você pode frequentar vários cultos, pode ouvir no rádio várias palavras, mas se você não estiver atento, não abrir o teu coração, facilmente, o inimigo de nossas almas, ele vem e vai roubar esta semente. Amém? Glória a Deus. Existe também, amados, o terreno raso. Jesus explicou que são aquelas pessoas que aceitam o evangelho, escutam uma palavra e se alegram bastante com a palavra que ouviu. As suas emoções são alcançadas. Entretanto, a palavra de Deus, quando chega na vida de alguém, irmãos, deve ir além da fronteira das emoções. E por conta disso, quando vem a tribulação, que é exatamente a estiagem do sol que Jesus falou, quando vem as provações, aquele cristão, aquele crente que aceitou Jesus, e que muitos de nós testemunhamos a sua alegria, o seu prazer de estar na casa de Deus por algum tempo, ele vai sucumbir, ele vai se desviar, na qualidade de uma planta, vai morrer, não vai ter força suficiente na sua vida, porque não tem raízes, não tem alicerce, não tem a âncora necessária para segurar a tempestade como um barco. Aleluias. Por isso, amado, a nossa fé, a nossa caminhada, não é apenas emocionalismo, não é apenas, amados, formalismo, não, porque todos nós somos provados. A nossa fé, diz o apóstolo São Pedro, que é provada no fogo como ouro.
E se, amados, não tivermos raízes, se não tivermos a confiança, se realmente não acreditamos em Deus, se não acreditamos naquilo que a palavra de Deus ensina, nós não vamos ter sustentabilidade e vamos cair, sucumbir. Essa é a grande verdade. Esse é o ensino que Jesus falou. Alguém pode dizer ao ouvir isso: misericórdia, eu não quero que o meu coração seja um coração duro, eu não quero que o meu coração seja um terreno raso. Não, Senhor, me dá raízes, Senhor, me dá convicção, Senhor, me ensine para que eu não caia. Aleluia. Mas não fica por aí, amados. Existe outro tipo de terreno, outro tipo de coração, outro tipo de cristão que aceita o evangelho e é comparado como um terreno ocupado. Aquele terreno que a semente caiu, mas estava lá cheio de espinhos. Glória a Deus. E essa planta germina. Aleluia. Essa pessoa, como cristão, é crente e tudo, mas é um terreno ocupado. E as provações da vida, a fascinação das riquezas, os prazeres que existem no mundo, a ocupação que ele tem, as preocupações que ele tem com a vida material, com o mundanismo, acaba sufocando a sua fé. Esse cristão não consegue crescer, ele não consegue produzir, ele não consegue caminhar direito, ele está sempre se sentindo embaraçado. Aleluia! E o Senhor Jesus diz que essa planta fica sufocada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei dizer, amados, com certeza, a situação do cristão que vive assim, mas é uma realidade. Vivemos num mundo materialista, vivemos num mundo hoje que até o evangelho incentiva a pessoa a viver nesse sentido, porque fala de uma prosperidade e nós perdemos a verdadeira identidade do cristão ou do evangelho. Aleluias! Não deixe que a fascinação das riquezas, olha só, Jesus não está falando da posse das riquezas, ele está falando do engano das riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Venha a ser, vamos dizer, o melhor para a sua vida. Não deixe que essas coisas te embaraçem. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, no mundo, tudo trabalha para roubar a nossa fé, para fazer com que nós não venhamos crescer como verdadeiros cristãos. Precisamos produzir se realmente a palavra de Deus habita em nós. Glória a Deus. E por fim, amados, tem o bom terreno. Glória a Deus. O bom terreno é aquele coração que está pronto para receber a palavra de Deus. Aleluia. Essa planta, ela produz frutos. Amém? Ela produz frutos. Ela cresce. Ela dá o seu devido fruto, como diz o salmista, da sua devida estação. E é interessante que isso não quer dizer que todos os crentes têm que produzir igual, não. Um produz 30, outro produz 60, outro produz 100, de maneira que essa palavra, ela vai operar na vida daqueles que abrem o seu coração para o Espírito Santo de Deus operar. Aleluia! Esse é o coração, ou esse é o tipo de terreno que deve ser cada um de nós. Cada um daqueles que ouvem a palavra de Deus. Porque aqui, amado, está uma grande verdade que ocorre na vida de todos os tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Que tipo de coração é o meu? Que tipo de coração é o teu diante da santa palavra de Deus? Aleluia!
Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu tenho fé no Senhor Jesus. Aleluia. A sua palavra tem me santificado. A sua palavra tem me dado a esperança. Eu tenho de fato vivido aquilo que as Escrituras me ensinam. Eu acredito verdadeiramente que o sangue de Jesus Cristo purificou todos os meus pecados. Eu creio verdadeiramente que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu acredito piamente que Jesus Cristo está à direita do Pai intercedendo por mim. Eu acredito que Ele, como diz, está aqui entre nós. Eu creio realmente na sua palavra, que um dia Ele vai voltar para levar o seu povo. Nós nos alimentamos e vivemos por esta palavra. Glória a Deus. Hoje estivemos aqui na escola dizendo que nós temos que ter consciência que nós fazemos parte deste reino. Aleluia. E como participantes deste reino, aleluia, a gente ora e intercede pelo povo de Deus, intercede pelos missionários, a gente contribui para que venha esta obra alcançar vidas, e que nós também estamos à disposição também para falar e testemunhar de Jesus. E isso é fruto. Não deixe que a sua vida pare de produzir frutos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Jesus explicou essa parábola. Eu já expus para vocês, agora eu vou dizer. Vou falar aqui, vou dar sequência à leitura para os irmãos entenderem ainda melhor e para fechar o nosso raciocínio. Amém? Versículo 10 diz: e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? O discípulo perguntou para Jesus. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aos discípulos, aqueles que temem ao Senhor, o Senhor nos revela os seus mistérios. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Glória a Deus. É necessário abrir o nosso coração, para que o milagre de Deus ocorra, porque senão nos tornamos cegos espiritualmente, e o diabo vai ter facilidade de roubar esta palavra de cada um de nós, e vai ter a facilidade de sufocar a nossa fé. Mas, versículo 16, mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, uma certa vez, exultou dizendo, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. E aqui vai mais uma vez, vamos aqui concluir essa mensagem, fazendo a revisão do que eu falei, e agora pela própria escritura, na própria leitura. Disse assim Jesus, ouvindo alguém a palavra do reino,
e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém? Esse é o coração duro, ou o caminho duro. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Glória a Deus. Você conhece algum irmão que já saiu da igreja porque se ofendeu? Se escandalizou? Hein? Não aguentou o embate? Glória a Deus. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Tenhamos cuidados e atentamos para essa parte, porque nós vivemos, estamos aqui influenciados por todas estas coisas. Isso aqui é atual, amém? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E esses que produzem não só alcançarão a salvação, porque a salvação na verdade é de graça, mas serão galardoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amado, recuse ter um coração duro, recuse ter um coração de pedra ou um coração ocupado, recuse ter um coração raso, mas queira ser um coração bom, que esteja atento, aberto para ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, me dá a tua graça, que eu possa crescer, que eu possa caminhar, que eu possa produzir para a tua glória. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.